19 de maio de 1986. Aconteceu no Brasil um dos casos mais estranhos e famosos envolvendo objetos voadores não identificados. E o mais interessante é que não estamos falando apenas de uma pessoa dizendo que viu uma luz no céu. Naquela noite, o caso envolveu controladores de voo, radares, pilotos, um avião da Embraer e até 5 caças da Força Aérea Brasileira. Tudo isso aconteceu em uma linha de tempo muito curta. Eu me chamo Luiz e sejam bem-vindos ao Refúgio Galáctico. Tudo começou na torre de tráfego aéreo do aeroporto de São José dos Campos. Segundo relatos da época, Sérgio Moca da Silva, na época sargento, que trabalhava como controlador de tráfego aéreo, começou a perceber algo estranho no céu. Por volta das 8h50 da noite, apareceu no radar um ponto que não estava sendo identificado. É importante lembrar que, quando aparece algo assim, a primeira preocupação não é pensar se aquilo é extraterrestre. Aquilo pode ser um avião que não está sendo identificado, algum erro, um fenômeno estranho ou qualquer outra coisa. Então, o controlador começou a tentar descobrir o que era aquilo. E por coincidência, havia um avião chegando à região. Era o avião da Embraer, o EMB 121 Xingu. Dentro dele estava Osiris Silva, que na época era coronel, engenheiro e também presidente da Embraer. Ele estava acompanhado pelo comandante Alcir da Silva. Tem alguma coisa aqui no setor noreste do São José? Um farolzinho, pô, mas... Eu tô olhando bem, o bicho tá parado. Nem sobe, nem desce, vai pra esquerda nem pra direita. Tá paradinho lá. Tô olhando, não é estrela não. É um farol. A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. O sargento então pediu para eles se aproximarem e visualmente tentar identificar o que estava aparecendo no radar. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento ele me informasse. Tem maneira com ele à vista? Assim, falta a vista. Esse bem visível, poderia descrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e bem vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. A partir daquele momento, a situação ficou ainda mais estranha, porque agora não era apenas um ponto aparecendo no radar. Tinham confirmação visual da tripulação do avião. Sérgio entrou em contato com o aeroporto de São Paulo. Avisou que o Xingu estava perseguindo a tal coisa. Positivo. Ele tá perseguindo o troço. Tá perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. O controle? Tá vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. O Xingu estava perseguindo o objeto voador, porém acabou perdendo o contato visual. Então ele retornou para São José dos Campos. Alguns minutos depois, Sérgio começou a notar outros OVNIs no céu. E então ele contou para a Torre de São Paulo. Aqui, deve ter um chat por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também, senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só dos pontos brancos afastados mais baixos. Estou entrando na linha da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui na linha da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom.
Sérgio fez uma revelação até interessante. Ele disse que tentou entrar em contato com os objetos voadores, utilizando as luzes de baliza da pista de pouso. Se eu aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso decolando. Neste momento, as coisas começaram a ficar sérias, porque não era mais apenas um único OVNI. Começaram a aumentar os números de OVNIs que Sérgio conseguia ver. Imediatamente, ele entrou em contato com o controle de tráfego aéreo de Brasília. Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver estavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã. Os últimos objetos foram vistos. Após horas, Brasília entra em contato com Sérgio e pergunta como as coisas estavam por lá. Porém, no final dessa conversa, houve uma orientação. Se alguém perguntasse a Sérgio o que tinha acontecido, era para ele não dizer nada e falar que não viu nada. Como é que tá a situação aí? Ô, rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não sei o que é mais não. Você não informa nada. Positivo. Mas você não viu nada, não sabe nada. Positivo. Essa foi a perspectiva de Sérgio durante um dos casos mais famosos da ufologia brasileira. Agora, veremos a perspectiva dos pilotos que foram acionados para interceptar os OVNIs. Às 10h20 da noite, o primeiro F-5, pilotado pelo Tenente Kleber, decola da base aérea de Santa Cruz, no Rio de Janeiro. Às 10h45 da noite, a base aérea de Anápolis também detecta algo no seu radar. E um segundo caça, pilotado pelo capitão Armindo Souza, decola para interceptar o OVNI. Às 10h50 da noite, o segundo F-5 decola do Rio de Janeiro. Quem pilotava era o capitão Márcio Brizola. 11h15 da noite, o Tenente Kleber tem seu primeiro contato visual com o OVNI e então inicia-se uma perseguição. Nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. 11h17. Outro caça decola da base aérea de Anápolis, pilotado pelo capitão Rodolfo. Às 11h20 da noite, veio a confirmação. O radar de bordo do F-5 também havia detectado o objeto que o Tenente Kleber perseguia. Às 11h36 da noite, quando a tensão já havia tomado conta dos céus brasileiros, o quinto e último caça decolou da base aérea de Anápolis. O Mirage, pilotado pelo capitão Júlio César, partiu para investigar os objetos que continuavam sendo detectados naquela noite. A partir desse momento, as comunicações entre os pilotos e a torre começaram a registrar o que estava acontecendo no céu. O áudio que ouviremos agora é do capitão Armindo de Souza Viriato, piloto do Mirage, durante a tentativa de interceptação. Eu tenho contato. Convite? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passou na rojão. 7. Na linguagem operacional, passar a rojão significa colocar um míssil em condições de disparo. Prossiga nesse contato. Foi, tem Judite agora. 7. Agora, o piloto tinha Judite.
o código utilizado nas comunicações para indicar que o alvo havia sido adquirido pelo radar. Com um contato identificado no sistema, bastava uma autorização para que o piloto pudesse prosseguir com o disparo. Neste momento que o capitão Armindo conseguiu a Judite, o alvo começou a se afastar dele de forma impressionante. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. Nós estamos aumentando de novo aqui. Ciente. Passando rápido, né? Comportamento muito estranho, ok? Durante a comunicação com a torre, o capitão Armindo Viriato descreveu a impressionante aceleração do objeto, mas anos depois ele também falou sobre o que havia acontecido naquela noite, em uma entrevista na televisão. E o que ele relatou diante das câmeras ajuda a entender o que os pilotos estavam enfrentando naquela noite. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. Segundo o capitão, os radares chegaram a registrar uma aceleração de aproximadamente Mach 15. Para entender o tamanho desse número, precisamos voltar no tempo. Em 1959, os Estados Unidos começaram a testar o X-15, uma aeronave experimental criada para atingir velocidades extremas. Em 1967, o X-15 chegou a Mach 6.7, cerca de 7.200 km por hora. O objeto registrado naquela noite teria chegado a Mach 15, mais que o dobro da velocidade do X-15. Nos dias seguintes, o caso ganhou uma enorme repercussão. Afinal, não se tratava de apenas um objeto. Segundo os dados divulgados oficialmente, 21 objetos não identificados haviam sido detectados pelos radares, levando ao acionamento de 5 caças da Força Aérea Brasileira. A imprensa de todo o país passou a noticiar o que havia acontecido naquela noite, enquanto pilotos militares e outras autoridades davam suas primeiras declarações. Naves extraterrestres, naves experimentais aqui da Terra mesmo ou simples fenômenos físicos? Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. O comandante Alcir da Embraer foi o primeiro a ver esses objetos luminosos quando voava de Brasília para São José dos Campos junto com o coronel Osíris. Como é que foi isso? Isso era uma estrela bem luminosa, de cor alaranjada, avermelhada, parecida assim. Quando então nós informamos ao controle de São José dos Campos que iríamos prosseguir em direção a esse objeto, sei lá, ou a essa luz. E essa luz simplesmente desapareceu, como se fosse uma luz que tivesse apagado. Tem ideia da velocidade desse ponto de luz, já que o senhor estava se aproximando e ele se distanciando? Estava acima de 1.000 km por hora, porque naquele momento eu estava aproximadamente 1.000 km por hora. O senhor tem ideia do que poderia ser isso? Infelizmente não, um ponto de luz, porque nosso objetivo justamente era esse, se aproximar e identificar. Nós não conseguimos nem nos aproximar, muito menos identificar. Capitão, chegou a se falar em uma certa perseguição desses pontos luminosos da sua aeronave, como é que foi isso? Bom, quando eu estava me dirigindo para a área de busca, São José dos Campos, eu fui recebendo informações do radar de que haviam de 6 a 8 pontos luminosos na minha frente, aproximadamente a 18 milhas. E a noite estava completamente clara e eu não via nada.
e o controle foi me informando que a distância está diminuindo, que eles estão se aproximando. Não, medo não, eu senti muita curiosidade. Talvez eu diria que não senti medo porque eu não via, estava visual, então realmente eu não estava vendo nada. Então eu acho que eu não tive a sensação de medo porque eu não estava vendo nada me ameaçando ali. Estamos transcrevendo todas as fitas de comunicações entre os pilotos e entre os controladores da área de Brasília, da área de São Paulo e de Anápolis, e posteriormente poderemos chegar a uma conclusão se seria ou não um tráfego classificado dentro dos critérios de defesa aérea. Na verdade, esta semana no Brasil foi muito rica no aparecimento dos objetos voadores não identificados. E não foram só os oficiais da Força Aérea que viram, não. Este aqui foi registrado pelo cinegrafista amador Flávio Ferreira da Rocha. Ele filmou um OVNI na zona oeste do Rio. Estes pontos luminosos não identificados foram vistos sexta-feira em São Paulo, capital, e no interior do estado. O cinegrafista João Batista Siqueira, da TV Cultura de Maringá, Paraná, fez estas imagens do objeto não identificado quinta-feira à noite. Até o ministro da Nova República, Celso Furtado, da Cultura, admitiu esta semana já ter visto um objeto voador não identificado. Um objeto que estabilizava-se no ar, no céu, era noitinha já, com uma luz que era intensa, mas não era uma luz de holofote, era uma luz meio opaca, e que se deslocava horizontalmente e de forma abrupta e parava. Temos também o relatório final da aeronáutica, a conclusão final que ela teve em relação aos OVNIs. Abre aspas. Como conclusão dos fatos constantes observados em quase todas as apresentações, este comando é de parecer que os fenômenos são sólidos e refletem de certa forma inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores, como também voar em formação não forçosamente tripulados. Há um tempo atrás houve também um debate bem interessante com o Sérgio Sacani e o Edson Boaventura, no podcast do Inteligência Limitada. Aí é bom falar que nessa época estava tendo uma guerra, né? Tá. Qual? A da Malvinas? Guerra das Malvinas. Guerra das Malvinas, sabe? Tá tendo Guerra das Malvinas, tinha um grande deslocamento, isso aí o pessoal, todo mundo sabe. Tinha muito caça indo pra lá e pra cá então, e mas tal. Era o espaço aéreo, ele era mas era objeto meio tumultuado. Padedel ali, né? Que apareceu naquela ocasião. Assim, pelo que a gente pôde apurar, depoimentos, né? Vou colocar minha questão, né? Esse lance de ser problema no radar, isso aí pode ser muito mesmo, entendeu? Então, mas teve o avistamento visual também, né? Mas aí vamos lá. Os equipamentos não eram da melhor qualidade não era. Segundo, o equipamento não é para detectar isso também, entendeu? Ele não foi feito, lógico, né, pessoal? Você não vai construir, eu vou construir um radar aqui para detectar disco voador, né? Não foi para isso. Não foi para isso que ele foi feito. Pode ser um mau funcionamento, pode ser alguma coisa que apareceu ali e o controlador não sabia o que era, pode também, entendeu? Pode ser uma nuvem que era muito pesada e ela marcou. Pode ser sprites, tá? Pode ser sprites também, as sprites que nós vimos aqui. Pode ser que apareceu ali, o cara não sabia. Cara, tá aparecendo aqui uma coisa, tá piscando aqui, tá piscando pra lá. Cara, manda esses caras decolar. Eu não quero nem saber o que é isso aqui não, cara. Manda esses caras decolar aí e ver lá o que é, entendeu? Então, por isso, a gente volta aí no negócio que a NASA falou. A gente precisa ter um equipamento que seja capaz de... Lógico que a gente não vai fazer um equipamento para detectar isso, mas que ele tenha uma certa versatilidade ali e treinar, principalmente, o operador do radar, entendeu? Porque o operador ele não é treinado, ele é treinado para ver uma determinada coisa. Qualquer outra coisa que aparece, cara, o cara fica sem... Cara, o que é isso aqui? Ah, não sei, cara, decola aí 4 F5 aí, vão lá atrás dessas coisas, cara. E aí a gente vê o que dá, entendeu? E vocês, acreditam no Sérgio Sacani? Ou acham que ele é um pouco cético demais? Até hoje, a noite oficial dos OVNIs continua sem uma explicação definitiva. Para alguns, os acontecimentos daquela noite podem ter sido resultados de fenômenos naturais, balões ou até erros de interpretação dos radares. Para outros, o relato dos pilotos e os registros dos radares deixam perguntas que ainda não foram respondidas. O que sabemos
é que, naquela noite, 5 caças da Força Aérea Brasileira foram enviados para investigar objetos que não puderam ser identificados. E talvez essa seja a parte mais intrigante de toda a história. Se você já teve alguma experiência paranormal ou avistou algo que você acredita ser de outro planeta, deixa aqui no comentário para nós. E se você gostou, não esquece de dar um like e compartilhar.